Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. A gente tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Saímos dos estúdios hoje, estamos aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal e estamos tentando conversar com as pessoas que estão participando do seminário sobre formação política, renovação na política. A gente está aqui com o deputado professor Israel. Professor Israel, seja muito bem-vindo. Queria saber de você, professor Israel, o que esse seminário e atividades como essa pode contribuir para a formação não só da sociedade, mas também para os deputados, né? Porque a gente vê que muitos deputados têm problemas com projetos, alguns projetos são inconstitucionais, acaba terminando em ADIM. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a particularidade desse seminário e se o objetivo pode ser cumprido. Olha, esse é um seminário muito importante, primeiro porque traz parte da sociedade para dentro da Câmara. A Câmara é um instrumento de democracia, mas toda vez que a população abre mão de exercitar a democracia, de usar esses instrumentos se tornam tirânicos, né? Então, verdade, em grande medida, ter essa participação aqui na Câmara significa reafirmar que a Câmara é apenas uma ferramenta para o exercício da vontade popular. As pessoas precisam entender que a Câmara é um lugar em que no qual elas podem ter frequência e que elas devem usar do seu poder de pressão para levar a sociedade para o caminho que elas querem que a sociedade vá. Inclusive, incluir a sociedade, pessoas que se sentem segregadas e que realmente são segregadas. Exatamente. As pessoas saberem que a Câmara não é um balcão de negócios, e sim um instrumento que possa dar voz às pessoas e que a gente acabe com esses projetos que visa beneficiar somente pequenos grupos de interesse, como você falou aí, grupos de pressão que esteja ali. Você quer um exemplo disso, Rócio? Olha só, aqui na Câmara nós tivemos um debate muito importante sobre a liberação dos aplicativos como Uber, Cabify. Na primeira votação, eu fui o único deputado a votar a favor desses aplicativos, perdendo por 23-1. Essa derrota aconteceu porque um pequeno grupo, o grupo dos taxistas, conhecia a dinâmica da Câmara e há décadas, desde a fundação da Câmara, já sabia como pressionar a Câmara. Enquanto isso, a maior parte da sociedade odiava a política. Enquanto a população odeia a política, esse pequeno grupo aprende a exercer a pressão sobre a Câmara. E por isso, desde 1977, não se aumentava o número de táxis em Brasília, porque quanto menos táxis, maior o preço que eles poderiam cobrar da sociedade. E aí, eu perdi de 23-1, e eu comecei a fazer uma campanha para que a sociedade se mobilizasse. E nós fizemos enquetes, pesquisas, e numa dessas enquetes, 97% dos entrevistados se disseram favoráveis aos aplicativos. E esse foi o segredo, a chave para mudar a opinião dos deputados. Então, vários pequenos grupos entendem a dinâmica de funcionamento da Câmara e se aproveitam disso. Aí você entende porque certas pequenas categorias do serviço público recebem salários milionários, enquanto outras categorias continuam odiando a política. Verdade. Aí você entende por que o trabalhador comum não tem uma série de vantagens que certos tipos de trabalhadores têm. Então, Beth, você como representante do Fórum Mulheres em Segurança, ativista pelos direitos das mulheres, o que você acha da importância desse seminário, Renovação Política? Esse seminário, ele diz tudo, né, do que o nosso país está precisando atualmente, que é uma mudança nos paradigmas do que você entende
que seja um bom candidato. Em quem você deve votar e como você deve escolher um candidato, né? Foi feita uma pesquisa há uns anos atrás, 2 anos atrás, do qual o perfil ideal de um candidato. E a maioria das pessoas responderam que o primeiro ponto que eles escolheram é que tinha que ser homem. Então, as mulheres já entram perdendo. Porque existe esse perfil que foi criado durante anos, né? E se nós brasileiros queremos trocar as câmaras, queremos mudança, nós temos que começar por aí, né? Pensar em quem eu vou votar, né? O que vai fazer eu escolher aquela pessoa? É pelo fato de ser homem? É pelo fato de ser bonito? É pelo fato de usar terno? É pelo fato de ser popular na cidade? É pelo fato de ser popular? Ter dinheiro? É pelo fato de ser dinheiro? Ou eu vou votar porque é uma pessoa que tem programa, é uma pessoa que luta pela comunidade, que é uma pessoa que me representa? Eu preciso olhar para aquela pessoa e me enxergar naquela pessoa. Me tira uma curiosidade, você se sente representada pela Câmara Legislativa hoje? Olha, dentro da Câmara, eu não posso padronizar, dizer que ninguém presta, nenhum político presta. Não. Eu tenho falo assim, políticos, pelo fato de se sentir representado. Sim, eu tenho alguns políticos dentro da Câmara que me representam, sim. Agora, a grande maioria, não. E no Congresso Nacional? No Congresso Nacional, esse Congresso eleito, maior parte em 2014. Praticamente ninguém me representa. Quando vota no que eu não quero, né, sabendo que ninguém quer aquilo e a pessoa vai lá e vota. Ele está representando o quê? Ele está representando um desejo pessoal dele. Né? E como nós, sociedade, assim, podemos fazer com que os políticos tenham uma qualidade política melhor, que tente trabalhar um pouco mais em projetos coletivos, como você falou aí, representando a sociedade, trazendo melhorias para as comunidades? Eu acho que nós, brasileiros, precisamos começar a ter uma coisa chamada atitude. Atitude quer dizer participar, inventar. Semana passada nós fizemos Mais Mulheres na Política, seminário de 2 dias aqui dentro da Câmara. A partir dele nasceu esse seminário junto com a gente, essas meninas aqui formaram esse seminário de formação política, de renovação política. Então, quando você faz, a partir do seu ato, aparecem novos atos, né? E quando nós queremos uma coisa, nós temos que trabalhar por ela. Não adianta ficar só nas redes sociais reclamando, só curtindo, só criticando. Você tem que ter a atitude e mudar, né? Vá na Câmara, vá participar, vá vaiar lá, vai curtir lá, né? Em vez de ficar só sentado em casa. A gente está aqui agora com a Tainara Mello, uma das organizadoras desse seminário, Renovação Política. Tainara representa o movimento Acredito. Então você acredita, né, Tainara? Acredito. Acredita que a política pode ser mudada, que tem como a gente escolher melhores candidatos e a população saber votar mais. Tainara, você como organizadora desse evento, o que você espera, tanto os representantes da nossa cidade como a cidade em si? Os nossos deputados vão ver, vão saber desse seminário e vai tirar alguma coisa. O que você espera em relação a isso? Certo. Eu faço parte do movimento Acredito, é um movimento cívico que pensa em novas formas de mobilizar a sociedade brasileira para estar envolvida com o cenário político. Além do Acredito, esse fórum que foi constituído através de várias juventudes partidárias tem como objetivo democratizar um pouco a política. Eu acho que o nosso objetivo principal é mostrar como os instrumentos podem ser utilizados para o bem, para a democracia e para garantir maior representatividade, uma representatividade mais ampla dos setores que não estão aqui dentro da casa. Exatamente, a gente vê aqui que tem representantes evangélicos mesmo, me parece que é quase 25%, se não for mais, de 25% nessa casa. A gente vê que tem representante de vigilante, representante de outras categorias, mas a sociedade em si não se sente representada. Esse ciclo de formação política para o DF, uma renovação política agora, a gente precisa, né? De 24 deputados, 13 respondem a processo judicial. Terrível isso, né? E o pessoal abusa do dinheiro do contribuinte. Exatamente. Como se fosse deles mesmo, né? Mistura a questão do público e do privado. Como é que a gente pode tentar mudar isso aí, Tainara? Como é que você fala para a Dona Maria lá da favela do Mingau? Lá da favela do Mingau, como é que você fala para ela?
A senhora tem que votar. É necessário que a senhora vote para que mude a política. De tão desacreditado que as pessoas estão. Mudar a política, às vezes parece algo muito abstrato, né? Mas quando a gente fala de mudar a política, a gente está falando de mudar a vida das pessoas. A gente está falando de mudar a saúde, a educação, a gente está falando de garantir um transporte público. Quando as casas como a CLDF e a Câmara Federal forem corporativistas, estiverem representando só algumas classes, a gente vai continuar com a Câmara que não pensa na população como um todo. Eu sempre dou o exemplo de juventude e de mulheres. As mulheres aqui no DF são 56% da população. A unidade federativa, a segunda unidade federativa com mais mulheres. E nós somos, de cada 4 cidadãos, nós somos 1. Então, somos 25% da população do Distrito Federal. Esse grupo político gigantesco que representa a mão de obra, que representa as famílias, que representa uma série de setores dentro de Brasília, não está representado dentro da CLDF. Então, acho que democratizar esse espaço, tudo bem ter o vigilante, tudo bem ter o taxista, tudo bem ter o empresário. Agora, o importante é que esse espaço não seja só composto por essas pessoas. A gente precisa garantir diversidade. Bem, pessoal, a gente está aqui no seminário Renovação Política na Câmara Legislativa e vamos receber agora a Karina Matos, que ela é ativista pelo movimento Acredito e também representa a Rede Sustentabilidade, uma das organizadoras do evento. Karina, então me fala aí, o que você acha da necessidade de seminários como esse? Porque o nosso programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente sonha um dia que a nossa democracia não se limite apenas a um sufrágio universal, que ela seja uma democracia realmente efetiva. O que você pode falar para a gente sobre a importância desses seminários para a nossa sociedade? Bom, até como integrante, membro do Movimento Acredito, né, seminários como esses vêm para alimentar e para nos deixar acreditando ainda, né, para que a gente possa continuar acreditando e trazer informações, debater coletivamente. Acho que esse é o objetivo principal de seminários como esses, que fazem a total diferença, assim, porque envolve uma sociedade que está não está condicionada, não tem interesses tão somente interesses particulares, né? Então somente a informação coletiva, construir um pensamento coletivo que seja eficiente, que seja real, né? Então eu acredito que acredita mesmo. Do movimento Acredita, então acredita. A gente está vendo aí as pessoas simplesmente falarem: ah, não, 2018 eu não vou votar, não vou votar. Ah, os deputados são todos iguais, político é tudo igual, só quer saber de roubar. E como é que a gente consegue mudar esse pensamento, Karina? Como é que a gente consegue convencer as pessoas que somente através da política que podemos mudar a política? Acho que o primeiro passo é as pessoas também se disponibilizarem a estar participando de ações como essas aqui, né? Que alimentam a esperança e também as pessoas precisam também da informação de que é necessário oxigenar o Congresso Nacional, de que acreditarem nelas, nos seus colegas, participarem mais ativamente das decisões políticas, porque não é se abster, né, que vamos melhorar, é pior. Acho que esse, na verdade, é o objetivo deles, dos que dominam hoje a política brasileira, né? Então, acho que temos que estar cada vez mais presentes, nos fazendo ser ouvidos aqui nas decisões que estão sendo tomadas, né, pelos nossos representantes, e não se abster de votar, procurar conhecer quem pode estar nos representando e participar desse processo de construção coletivo também, né? A gente está aqui agora com a Raíssa Tomás. Raíssa Tomás é uma das organizadoras do evento Seminário Renovação Política. Seja bem-vinda, Raíssa. Queria que você falasse um pouco mais do que você espera desse seminário e o que ele pode contribuir para que mais jovens, mais pessoas se engajam pelo movimento de mudar e fazer realmente uma renovação. Então, bom dia, oi para todos, né, quem acompanha o Portal da Cidadania. Primeiramente, eu queria agradecer ao apoio que vocês deram na divulgação.
Essa iniciativa é uma iniciativa assim, sem custo, é uma iniciativa que contou com a colaboração, com o espaço que foi aberto, tanto pela Câmara Legislativa quanto pela Escola do Legislativo. E assim, o que a gente pode ver do primeiro momento é que está sendo um sucesso, né? Verdade. Eu acho que a gente tem que entender que o jovem hoje faz política, muita política. A gente, quantitativamente, tem feito muito mais política, mas talvez qualitativamente não. Então, o jovem hoje faz política não institucionalizada. A gente vê os jovens em vários outros ambientes que são ambientes da política, só não são os ambientes formais. O que a gente tem feito hoje é mostrar que, na verdade, o caminho ainda, talvez mude, não estou dizendo que é o caminho ideal da representatividade, mas a gente ainda precisa da institucionalização da política por meio dos partidos políticos. Então, o que a gente tem feito aqui é um exercício de trazer o jovem para a estrutura que hoje é a estrutura que elege no Brasil, né? A gente não tem candidaturas individuais ainda, enfim, então a gente tem feito essa conversa de resgatar o que tem de melhor dentro dos partidos e transformar. Se a gente não está feliz com a estrutura que está posta, a juventude tem esse poder, né, de entrar e refazer, trabalhar refundar, com as armas que tem e fazer da melhor ressignificar, forma. né? Exatamente. Agora, Raíssa, o TSE tem um programa que ele vai bem de encontro a esse trabalho de vocês, que é trazer o jovem dos 16 aos 18 anos para que eles votem. Me parece que o nome do programa é Mais Um, Somente Um, alguma coisa nesse sentido. Eles têm ido em escolas, aqui no Distrito Federal, já foi em escolas na Samambaia, no Paranoá, mostrando a importância do voto. E a gente tenta mostrar para as pessoas que alguma mudança só pode ser feita dessa forma, como você falou. Talvez no futuro, daqui a algum tempo, a gente tenha outros canais de participação que não esteja vinculado à estrutura que hoje existe, né? Formal, né? Digamos assim. Eu acho que a gente tem aí duas questões que para mim são muito importantes. A primeira é a gente entender qual é o eleitorado do Brasil hoje. Sim. A gente tem 17% do eleitorado formado por jovens. O que isso quer dizer? O que essa juventude quer? Então a gente precisa começar a ouvir, né? Ouvir o que essa juventude está clamando. A gente teve aí em 2013 manifestação, 2014, 2015, a gente culminou aí numa série de acontecimentos políticos muito importantes, e essa juventude tem sido protagonista. Então acho que esse é um momento, é de entender que precisamos ser representados na questão da juventude. O outro momento é a cultura política no Brasil. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas pequenas em idade escolar. E isso, para mim, é uma questão de casa. O voto é uma questão muito importante. O poder que o cidadão tem, né, por meio do voto, que é o poder transformador, a gente precisa fazer com que esse tipo de discussão chegue no centro das famílias. Eu acho incrível, o TSE tem uma série de ações de inovação, tem tentado diminuir esse abismo de comunicação mesmo que tem entre as estruturas judiciárias e a população, tem se modernizado na comunicação, né? A gente vê peças publicitárias que têm um impacto muito maior e muito mais direto nesse público. Mas eu acho, Ross, que a gente precisa mudar a cultura política brasileira. A gente precisa entender que a gente faz política sim, que a gente faz política todos os dias em todos os espaços. E a gente precisa não se afastar mais, né? A gente precisa, na verdade, voltar. As pessoas de bem precisam se apropriar do movimento político, porque senão a gente deixa como está aí, né? Bem, pessoal, a gente está aqui na Câmara Legislativa, estamos fazendo um programa no seminário Renovação Política, e a gente vai conversar agora com Leandro Graz, que é um dos organizadores. Leandro, seja muito bem-vindo. Leandro, fala para a gente aí como que é esse seminário, qual foi a razão de vocês darem início a esse seminário. A gente sabe que é uma ação suprapartidária, algumas pessoas que estão na organização nem a partidos é ligado. Saber de vocês qual o objetivo desse seminário e saber se está sendo alcançado, está dentro da expectativa. Obrigado, Rócio, pela oportunidade de conversar com você. Bom, sobre os objetivos desse seminário. Primeiramente, o próprio título dele, a renovação. Não apenas no sentido de trazer novos nomes, de incentivar pessoas comuns, cidadãos que não estão na política institucional a virem, mas para tentar discutir um pouco também da renovação dos métodos, da maneira de fazer a política,
resgatando aquilo que é a própria essência da política, que é uma política voltada para o serviço à população, do respeito ao dinheiro público. Então a gente queria incentivar essa pauta e principalmente dar uma capacitação, dar uma formação para as pessoas que estão dispostas a ocupar o espaço, principalmente pessoas que não têm muito dinheiro, pessoas que não são muito conhecidas. A gente quer dar esse instrumental para que elas tenham mais condições de disputar, dar um equilíbrio maior ao processo eleitoral, que já na prática começou, a gente já tem pré-candidaturas, mas muitos desses pré-candidatos não têm a estrutura, o conhecimento, a formação e a expertise para poder entrar na disputa com mais capacidade. E para entrar nessa casa aqui, na nossa Câmara Legislativa, precisa mesmo desse conhecimento, né? A gente está vendo aí o quão é despreparado esses nossos parlamentares que são eleitos. Muitos deles herdaram os mandatos de parentes, estão aqui representando grupos. Isso a gente tem que acabar. Agora, Leandro, o que é mais difícil é a gente mostrar para a sociedade da necessidade dessas mudanças e dizer para elas que os representantes que elas votaram está sendo ruim para a sociedade. E você sabe como a gente pode tentar alcançar esse objetivo? Mostrar para a sociedade que um parlamentar não está indo de acordo com as necessidades da população e simplesmente de um pequeno grupo? Você tem razão. Primeira coisa, não basta trazer pessoas novas. Não adianta a gente fazer uma renovação 360 graus e parar no mesmo lugar. Isso. Então, pessoas que são jovens, mas que representam ideias velhas, que representam métodos velhos, ou que representam grupos, são filhos, às vezes, de políticos, são pessoas que, não que isso não possa acontecer, mas que trazem também essa cultura da política fisiológica, essa política da barganha. E a outra coisa, inclusive a gente tem uma das mesas aqui no seminário voltada para isso, que é explicar qual a importância da Câmara Legislativa e qual a importância de um deputado distrital. A maioria da população não tem muito bem a clareza do que faz um deputado, do quanto a Câmara Legislativa é importante. Tem muita gente, inclusive, que é contra a própria existência da Câmara. Mas hoje, aqui em Brasília, boa parte daquilo que o GDF pode ou não fazer, da qualidade, inclusive, das entregas, das políticas públicas, depende da qualidade da Câmara Legislativa. Por quê? O papel do legislador, além de reformar, de apresentar novas ideias, novos projetos de lei, é também fiscalizar. O deputado tem que fiscalizar o GDF. Uhum. E a Câmara Distrital, a gente percebe aí pelo histórico que não tem feito bem nenhuma coisa nem outra, não tem feito leis adequadas, regulamentos que sejam suficientes para a população e principalmente não tem fiscalizado o governo, até porque muitos dos deputados têm cargos dentro do governo, alguns têm empresas com contratos com o governo, outros deputados, eles têm pessoas lá dentro que acabam servindo para os seus próprios mandatos e não tem essa relação republicana de fiscalização efetiva. Pessoal, a gente está aqui no seminário sobre renovação política e a gente vai conversar agora com um dos palestrantes, Rômulo Neves. Rômulo Neves é conhecido pela sua atividade política em Brasília, sua atividade social. Rômulo, seja bem-vindo ao programa. Eu queria que você fizesse suas referências em relação a esse seminário, sobre a importância desse seminário para a sociedade, para escolher melhor seus representantes. Como é que você vê isso daí? Olá, boa tarde a todos, ou bom dia, não sei que horas que passa, né? Uhum. Tudo bom, Rócio? É o seguinte, renovação política é uma coisa que toda a sociedade está ansiando que aconteça. Só que qual é essa renovação política? O que significa renovação política? São pessoas que não têm mandato, são jovens, são pessoas que representem as minorias não representadas, às vezes elas são maioria na população, mas não são representadas nas instâncias de poder. Que renovação é essa? Então eu acho que um seminário desse tem o ponto positivo de colocar isso em perspectiva. Qual é a renovação? Isso é um ponto. Segundo ponto é que, independentemente de quem represente essa renovação, a política tem algumas demandas muito claras, que não são novas. População de baixa renda, população das periferias, essas pessoas têm demandas que não são novas, estão aí há muito tempo e não são atendidas. Então, talvez a renovação não seja o perfil específico do político, mas que bandeiras e que temas e que elementos essas pessoas vão levar para as câmaras,
ou seja a Câmara Federal, seja as Assembleias Legislativas ou a Câmara Distrital aqui em Brasília. Isso, na verdade, é renovação. É uma pauta nova. Quer dizer, transporte público, todo mundo fala de transporte público, mais, né? Todo mundo fala de educação. Mas ninguém mesmo, na verdade, no fundo a verdade é essa, adotou a educação como prioridade. Senão já teria mexido no orçamento para deixar de fazer algumas coisas e focar em educação, especialmente educação básica, educação no ensino médio. Então, talvez renovação seja a renovação da pauta e não das pessoas só. Exatamente. Rômulo, a gente tem visto aí que muitos parlamentares herdam os mandatos dos seus pais, dos seus familiares. Eu falo herdam porque eles ficam com o espólio político e com os mesmos sistemas que fazem as pessoas trabalhar naquela votação. Por exemplo, o representante de uma classe vai procurar manter o empresário, o dono da empresa, como deputado para manter o seu emprego. A gente já viu casos aqui, inclusive na mídia, de quando a pessoa vai arrumar um emprego de vigilante, ela deixa as informações na empresa, inclusive a zona eleitoral em que ela vota, a zona, a seção. Se por acaso, após as eleições, esse candidato não tiver um voto naquela seção, essa pessoa perde o emprego. Essa renovação seria a gente mudar isso daí? Seria tirar essas pessoas, acabar com esse estilo de política de cabresto? O que se chama de cabresto são vários tipos de cabresto, né? Tem o emprego, tem o botijão de gás, tem os R$50 que o cara dá. Cara, infelizmente, século XXI, capital da República, a gente ainda tem compra de voto. E compra de voto pode ser de diversas formas. Essas formas todas aí, essa é uma que você falou, mas há várias, inclusive dinheiro, cara. Tem gente que entra na casa da pessoa para visitar e bota R$50 na mesa, vim tomar um café aqui com você, mas não vou comer do seu café, do seu pão aqui, R$50. R$50, cara. Então, como é que a gente resolve isso? Não sei como, é muito difícil vir de fora para dentro, mas as pessoas têm que começar a saber que toda vez que elas votam por alguém, por isso aí, por um empreguinho, R$50, R$150, lá na frente esse camarada vai ter o poder de tomar decisão em votações importantes que contrariam o interesse daquele cara. Então, por isso que eu sempre digo, a gente precisa colocar nas câmaras, gente que compreenda exatamente o problema que o cara está passando ali. Então, você quer renovação, mas você vota em gente que nunca pegou ônibus na vida. Você vota em renovação e você vota em gente que nunca precisou de saúde pública. Você quer renovação e vota em gente que nunca estudou ou que seu filho estudou em escola pública. Esse cara nem entende. Às vezes não é que o cara seja só mal ou queira ganhar, se beneficiar da política. É que ele nem entende qual é a demanda popular. Ele nem sabe o que é isso, ele nem sabe o que significa isso. Então ele vai defender os interesses que ele sempre defendeu, seja da empresa, seja da banca de advogados, seja da cúpula do sindicato e assim por diante. Lembrando para você que você pode participar do nosso programa sugerindo debates, temas, debatedores, pode solicitar esse programa através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665 e também pode encontrar nosso website paineldacidadania.com.br. A gente conversou aqui com Rômulo Neves, diplomata, BBB, triatleta, ativista político e um dos palestrantes do Seminário de Renovação Política. Rômulo, agradeço sua participação, queria que você fizesse suas considerações finais. Eu de tudo o que eu falo em público e nas entrevistas que eu participo, eu acho que uma mensagem é a seguinte: na hora de votar, vai atrás do que o seu pré-candidato ou candidato fez, já produziu, escreve, como ele pensa, quem está financiando a campanha dele, como ele se porta, como ele se comporta por aí, porque esse cara vai tomar decisões muito importantes na sua vida nos próximos 4 anos. Veja como ele entende a questão do transporte público, da saúde pública, da educação, porque esse cara vai tomar decisões em seu nome,
nos próximos 4 anos. É isso aí.